para nos dedicarmos e até de maneira para que a gente trabalhe com essas coisas, né, se forme e tenha uma profissão relacionada com isso. Muito legal, gente, são áreas bem diferentes mesmo. Muito bom. E aí, então, eu queria fazer uma reflexão. Quanto tempo eu tenho mesmo, Vitor? Se deixar, eu falo 2 horas aqui. Tá bom. Beleza. Então, eu vou. Tá bom. Então, essa ideia do homem litúrgico e a felicidade, quando eu estava conversando, né, com o Vitor, eu achei super legal os temas, né, dessas palestras que vocês estruturaram e as reflexões que vocês estão fazendo. E aí eu queria só, enfim, trazer algo a mais em relação a, especificamente, esses 2 temas, né, o homem litúrgico e a felicidade. Deixa eu pegar aqui o meu livro do Smith, que ele está longe de mim, peraí. Tem esse livro aqui, né, Você é Aquilo que Ama, do James Smith, não sei quantos de vocês já leram, vale muito a pena, recomendo demais, gente. Esse livro fala sobre o poder espiritual do hábito, e ele traz alguns elementos, né, de Agostinho, de um jeito bem acessível, assim, e gostoso da gente compreender e aplicar na nossa vida diária mesmo, naquilo que a gente faz todos os dias, que são os nossos hábitos. E aí, então, entram esses 2 elementos da nossa conversa. Primeiro, nós somos homens litúrgicos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que significa isso. E segundo, nós queremos ser felizes, não é? Vocês querem também, né? Eu espero. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca felicidade, todo mundo busca algo ou alguma situação ou circunstância que vai nos trazer completude, satisfação, contentamento. E claro que a gente foge daquilo que vai atrapalhar essa felicidade de se concretizar. Então, como que essas 2 coisas se encaixam, né? Aí seria talvez o terceiro aspecto e a conclusão da nossa conversa. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o homem litúrgico, que é o que o James Smith fala aqui, que nós somos litúrgicos. E aí isso tem a ver com o quê? Até o Guilherme Amarinho, do Projeto Sola, postou um vídeo ontem falando que é liturgia no IGTV dele, no Instagram. E muito legal, porque muita gente me pergunta isso também, né? Eu falo muito aquela expressão liturgia do ordinário, do livro da Tish Warren. O que é liturgia? Então, liturgia, na verdade, é a ordem, a lógica que a gente dá para as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E independente se você é uma pessoa mais ou menos disciplinada, a gente sempre tende a repetir coisas e a ter hábitos repetitivos ao longo do nosso dia normal. Então, o jeito que você acorda de manhã, se você toma café ou não, como que você toma café, se você acorda, vai direto para o chuveiro, ou se você acorda, come alguma coisa e sai. Enfim, a gente sempre tem rotinas. Essas rotinas, elas são compostas de hábitos e comportamentos que a gente repete. E o nosso cérebro é neurologicamente feito de um jeito que toda vez que a gente repete uma coisa muitas vezes, ele se acomoda e se sente mais seguro fazendo aquilo. Então você passa a executar aquela atividade sem nem perceber, sem nem ter muita consciência daquilo, sabe? Quando entra no modo automático. Dirigir é um ótimo exemplo, mas isso se aplica a qualquer coisa. Quando a gente repete muito uma coisa e aquilo já é incorporado por nós passamos a fazer isso de uma maneira automática, sem prestar muita atenção ou sem gastar muita energia, né? Olhando para todos os espelhos, preocupando em trocar marcha, em pisar nos pedais. Quando você adquire uma competência por causa da repetição, aquilo já se torna automático e é incorporado no nosso aprendizado e o nosso cérebro ele processa isso de um jeito que ele se acomoda naquilo. Então, por isso que a gente vai tender a repetir aqueles comportamentos daquela mesma forma. Toda vez que você precisar fazer um novo hábito, vai exigir do seu cérebro criar novos caminhos.
por isso que começar algo novo sempre é tão difícil pra gente, seja o que for. Começar a tocar um instrumento musical, começar a treinar, sei lá, você quer ser jogador de basquete, você quer jogar tênis. Começar a treinar algo que a gente ainda não tem aquela habilidade gera um esforço muito grande. Por causa disso, fisicamente exige do nosso corpo prestar atenção, gastar energia, aprender habilidades novas, e o cérebro também cria caminhos novos para lidar com aquele novo aprendizado. Bom, então, ao longo do nosso dia, nós tendemos a repetir e a fazer as coisas de uma determinada maneira. Então, isso nós podemos chamar de liturgias. E o que o James Smith fala nesse livro é que existem as liturgias sagradas e as liturgias seculares. A grande questão das liturgias, que é a chamada principal, né, de atenção que o James Smith faz com a gente nesse livro, é que essas coisas que a gente faz não são neutras, elas estão fazendo algo com a gente, elas estão nos moldando num tipo de pessoa. Então, a diferença entre as liturgias seculares e a liturgia sagrada cristã é que a liturgia cristã ela está nos moldando em direção a um determinado objetivo. Então, se nós dizemos que acreditamos em Deus, nós então temos como alvo ou como meta alguns objetivos. E entre eles, então, está nós nos tornarmos iguais a esse Deus que nós dizemos que nós adoramos. Então, é isso que está envolvido aqui agora. Nós estamos sendo moldados, momento a momento, dia a dia, à imagem e semelhança de Jesus. Quando nós dizemos que nós aceitamos o sacrifício de Cristo por nós, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, nós temos uma nova vida agora. E essa nova vida não só nos garante um lugar no céu, um dia, quando a gente morrer, ou quando Jesus voltar, mas isso muda tudo que eu faço agora. Eu me torno uma nova criatura agora. Só que não é um download que acontece, né? Quando a gente se converte, e eu sei tudo sobre Jesus, e eu já sei viver igual a Ele. Eu já saio tendo fé para mover montanhas, fazer milagres, e tendo essa conexão com Deus, ouvindo a voz dele, sabendo exatamente o que eu vou fazer, escolhendo meu dia a dia. Não é bem assim, infelizmente, que acontece. Então, a vida cristã é um longo processo, uma longa jornada, onde nós estamos caminhando nessa direção de nos tornarmos semelhantes a Jesus. E isso vai acontecendo um pouquinho de cada vez, dia a dia, momento a momento, agora. Então, as liturgias seculares, segundo James Smith, elas vão nos moldar em um outro tipo de pessoa. Elas vão formar em nós um outro tipo de caráter, outra identidade, outras paixões e também outra noção de felicidade. E é aí que a gente conecta essas duas coisas, então. Porque dependendo do seu objetivo, do seu telos, aquilo onde você quer chegar, quem você quer se tornar, você vai ter uma ideia de felicidade. Se o seu objetivo for diferente, você vai ter outra ideia de felicidade. Então, por exemplo, todos nós temos narrativas, histórias que vão dar sentido para a nossa vida. Então, às vezes, você cresceu com seus pais falando na sua cabeça que você tinha que se formar e escolher um curso que te desse estabilidade financeira e ser bem-sucedido nessa carreira. E isso é a felicidade. Então, todos os seus esforços e as suas escolhas vão se concentrar nisso. Tomar decisões que vão fazer com que esse futuro se concretize diante de você. E aí, então, você vai deixar de fazer as coisas que vão te atrapalhar nisso e escolher fazer as coisas que vão te ajudar a alcançar essa meta de felicidade, para que um dia você tenha essa estabilidade financeira e você seja feliz. Ou, às vezes, moldado pelos filmes de Hollywood, você tem um padrão de felicidade baseado na história da vida perfeita, né? Casar com aquele cara sensacional, maravilhoso, aquela mulher maravilhosa, ter aqueles filhos fofíssimos, que não ficam doentes, não dão trabalho, não fazem pirraça. Enfim, crescer feliz e saudável, tendo uma vida estável financeiramente, poder viajar, passear, se aposentar feliz da vida, com saúde, claro, sem Alzheimer, sem infarto, sem coisas assim.
participar das viagens da CDC, né, de idosos, enfim, morrer feliz na sua casa. Então a gente cria umas narrativas, sabe essas ideias das histórias que a gente assiste nesses filmes? E a gente espera que isso aconteça na nossa vida. A gente busca isso. Então, conforme o tempo vai passando e você não casa, aí você começa a se frustrar muito, porque isso está relacionado com o seu ideal de felicidade. Ou quando você se casa e tem problemas no casamento, né? O casamento não é bem assim tão fácil, vem pronto já uma fórmula de sucesso. Isso te frustra, porque você coloca no casamento seu ideal de felicidade. Quando você não passa no concurso que você desejou e se dedicou durante muito tempo. Quando você passa no concurso, mas o trabalho é extremamente entediante, você tem chefes ruins, colegas de trabalho ruins. Então, tudo isso te frustra e vai te drenando, né, sua energia, sua vontade de viver e tudo mais. Porque a gente deposita nessas narrativas a nossa felicidade. Então, uma das coisas importantes de nós, como cristãos, acordarmos para a vida é perceber o que dá sentido na sua vida. O que você ama, o que você busca, aonde você está colocando sua felicidade. O que dá sentido para a forma com que você está vivendo e fazendo as suas escolhas. Então, por exemplo, hoje em dia, nesse ideal da liberdade humana e a busca pelo prazer, na liberdade sexual e nas escolhas sexuais estão depositadas a nossa felicidade. Então, especialmente para as mulheres, né? Para você ser feliz, você tem que se realizar sexualmente e ter prazer nessa área sexual. Então, para que casamento? Você pode ter quantos parceiros e quantas parceiras você quiser. E se você engravidar, né, no caso das mulheres, aborto, claro, nós temos direito do aborto. Por quê? Porque se a minha felicidade é a minha satisfação sexual, ter um filho me atrapalha nisso. Vocês concordam? Então pensa nisso. De acordo com o que eu coloco como o meu ideal de futuro, que eu desejo alcançar, isso vai moldar as minhas escolhas agora no presente. O que vai ser prioridade para mim e o que vai atrapalhar ou contribuir para que eu alcance aquela felicidade, para que isso se desenvolva na minha vida. Então isso é muito sério mesmo, porque inconscientemente a gente é bombardeado por todos os lados com vários ideais de felicidade. E aí entra a competência, você pode fazer o que você quiser, o poder está dentro de você, só depende de você. Faça esse curso, compre esse carro, consuma esse produto, visite esse lugar, faça isso e você vai ser feliz. No ideal de prazer e satisfação sexual, então relacionado com essa liberdade para você ter quantos parceiros você quiser, fazer o que você quiser com relação à sua sexualidade, inclusive mudar a sua sexualidade se você não estiver satisfeito com ela. E a questão do trabalho. Trabalhe muito. Então a gente está nessa hiperprodutividade, onde o trabalho consome a maior parte da nossa vida. Então, pessoas extremamente cansadas e sobrecarregadas, porque são metas impossíveis de serem atingidas, são cargas horárias de trabalho muito exaustivas, ainda mais agora com o trabalho home office, as pessoas não param de trabalhar, trabalham fim de semana, enfim. O tempo inteiro você tem que estar prestando contas para alguém ou participando de alguma reunião, tendo metas, pressão, e a sua felicidade está relacionada com isso, com você alcançar os resultados, bater as metas, ser aceito pelo chefe, pelos colegas, ser reconhecido. Então, o mundo à nossa volta coloca muitas narrativas do que é a felicidade e do que nós temos que fazer para alcançá-las. Mas a narrativa bíblica, ela traz uma outra história, ela traz uma outra lógica. Eu percebo que é isso que muitas vezes nós, como cristãos, estamos perdidos. Porque parece que a narrativa bíblica se transformou no tipo de um Deus talismã da sorte para fazer essas outras narrativas darem certo, se é que vocês me entendem. Então eu quero um Deus para me abençoar e eu conseguir casar, eu quero um Deus para me abençoar e eu conseguir entrar na faculdade, fazer o meu curso, eu quero um Deus para me abençoar e eu conseguir passar nesse concurso, ter esse emprego, um Deus onde eu apresento os meus sonhos e essas diferentes narrativas de felicidade, e então eu conto com a ajuda dele para fazer isso dar certo e para eu ser feliz alcançando essas coisas.
Mas a narrativa bíblica é totalmente diferente, totalmente diferente. E isso precisa nos impactar, isso precisa ser real para as nossas vidas, sabe? Porque é isso que vai nos ajudar a viver. É isso que vai nos ajudar a nadar contra a correnteza do mundo, que me diz que eu preciso ser um certo tipo de pessoa ou fazer certas coisas para ser feliz. É isso que vai me dar coragem para eu enfrentar, às vezes, contextos onde Deus é negado, por exemplo, sem ter medo. Exatamente, Gabi. Então, assim, a maioria dos cristãos estão perdendo a fé porque eles, na verdade, não conhecem a narrativa do evangelho verdadeiro. E eles simplesmente colocam Deus na narrativa pagã deles. E aí, como o nosso Deus não se submete a isso, aí eles desistem de Deus. Só que, na verdade, eles nunca encontraram a Deus de verdade. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque olha só o que o James Smith fala bem na introdução aqui do livro dele. O coração é a câmara existencial do nosso amor. E são nossos amores que nos orientam a um fim supremo, ou telos. Não é que eu apenas conheça alguma finalidade ou creia em algum telos. Mais do que isso, eu anseio por um fim. Eu desejo algo, e o desejo acima de tudo. São meus desejos que me definem. Em resumo, você é o que você ama. Então, para aí um pouquinho para pensar, cada um de vocês. O que você deseja acima de tudo? O que você acha que precisa acontecer? Porque se isso acontecer, sua vida vai ter sentido. Você vai ser feliz. Você vai ter uma sensação de segurança, de que está tudo bem. E isso é muito importante, que em algum momento da sua vida você pare para pensar nisso. Talvez depois, quando você chegar em casa hoje, você tenha um momento de oração com Deus e reflita sobre essas coisas com Ele. Aonde que eu estou colocando o desejo do meu coração? Que eu estou colocando isso como o fim supremo, algo que vai dar sentido para a minha vida. E a maioria das pessoas que abandonam a fé, geralmente é porque elas chegaram naquele momento da vida onde elas acharam que elas teriam isso, ou que isso ia acontecer, e isso não aconteceu. Houve frustrações por causa disso. E aí, então, como a identidade, a felicidade, o sentido da vida estava nisso, e isso não aconteceu, para que Deus? Então é muito louco isso, porque isso é muito central na nossa vida. E a gente precisa parar para pensar nisso. Mais para frente ele fala, ser humano é estar numa busca. Então a gente está sempre querendo algo. Nós estamos buscando algo que vai nos trazer sentido e vai orientar as escolhas que a gente faz agora. O Charles Taylor, no livro As Fontes do Self, ele chama isso de hiperbem. Então tem o hiperbem, algo que eu coloco lá no futuro, que tem uma força e um poder de trazer sentido para a minha vida. E é onde eu deposito a minha felicidade. E aí eu vou caminhando em direção a isso, a esse hiperbem. E aí eu faço todas as escolhas necessárias para alcançar isso. Então a gente vê isso o tempo inteiro. Talvez vocês vejam isso na vida dos seus pais, dos seus amigos, as pessoas com quem vocês convivem diariamente. Isso aparece nos filmes, isso é a nossa realidade. Aquele homem que colocou o trabalho como seu hiperbem. A sua felicidade está no sucesso profissional. E aí, por causa disso, ele negligenciou sua família, foi um pai ausente, um marido ausente, ele não participou dos aniversários, ele não viveu a vida junto com seus filhos. Ele dedicou todas as suas escolhas para estar trabalhando até mais tarde, estar em viagem de trabalho, estar preparando projetos. E aí ele vai caminhando em direção a esse hiperbem, essa coisa que ele coloca como que vai trazer sentido e felicidade. Ou a mulher que deposita no casamento o seu hiperbem e a família. Então, conquistar isso e se dedicar para isso é a felicidade. Enfim, e aí com isso ocorre uma série de frustrações também ao longo do caminho. O interessante a gente perceber é que todas essas coisas são coisas muito boas, que foram dadas por nós por Deus, e que são parte, sim, das coisas que a gente deve almejar na nossa vida diária.
família, trabalho, vocação, relacionamentos. Isso faz parte do que Deus nos deu. Só que isso também são coisas criadas, são parte da realidade. Quando eu pego algo que é parte da criação e eu absolutizo isso, colocando nisso o peso da minha felicidade, eu transformo isso num Deus. E isso que gera a idolatria do nosso coração. A gente tende a pegar uma coisa boa, uma coisa que Deus nos deu e nos chama para viver e experimentar assim, mas a gente absolutiza aquilo, colocando aquilo num lugar que só é devido a Deus. Então isso rouba a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso sentido de identidade e de felicidade, que somente a gente pode encontrar em Deus. Então qual seria essa outra narrativa? E qual seria essa narrativa bíblica, então? Qual é essa outra história que dá sentido para a nossa felicidade? Imagina o tempo antes de existir tempo. Quando Deus criou todas as coisas, há muitos e muitos anos atrás, Deus criou também o tempo. Deus criou um planeta onde pudesse existir vida. Ele não quis simplesmente criar um mundo e ficar olhando esse mundo de maneira distante, mas ele quis entrar nesse mundo e se relacionar com a sua própria criação. Então imagina aí na sua cabeça agora, usa toda a sua imaginação para você criar imagens mesmo, porque isso é muito importante, de Deus criando todas as coisas, criando os homens, criando as plantas, os animais, criando o sistema solar, criando a lei da gravidade, as leis físicas aí, as nossas físicas de plantão. Deus criando o funcionamento do mundo, Deus criando forças magnéticas, Deus criando a luz, Deus criando a energia, Deus criando o tempo. E aí Deus não apenas ficou vendo isso de longe, como eu falei, mas ele entrou nessa criação. Ele caminhava com o homem, conversava com ele. Deus queria se revelar e ser conhecido por nós. Conhecimento aí não no nível abstrato, teórico, como a gente aprende nas outras universidades, mas conhecer como um homem conhece uma mulher no ato sexual. Ter intimidade, enxergar quem é o outro e amar esse outro. Deus quer se revelar a nós e ser conhecido por nós, nesse nível íntimo, pessoal, como um pai é conhecido por um filho, como um marido é conhecido pela sua esposa, como dois amigos são conhecidos um pelo outro. Só que, enfim, entrou o pecado aí, que atrapalhou tudo isso, nós nos distanciamos de Deus e uns dos outros, o pecado afetou nossa capacidade de amar, de pensar, de construir, de trabalhar, de tudo. E aí vem toda a narrativa bíblica se desenrolando, os povos, as histórias daqueles homens e mulheres, Abraão, os patriarcas, Moisés, saída do Egito, profetas, uma série de narrativas onde Deus foi se revelando, dando pistas, dando peças do quebra-cabeças, para que um dia o próprio Deus se encarnasse, se tornasse um de nós, habitasse entre nós, como um homem perfeito, no sentido de verdade, de carne e osso mesmo, não era um fantasma, não era um homem qualquer lá que incorporou o Espírito de Deus lá, né? Ele era um homem de verdade, Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade, viveu como nós, não só para ver como é que era, para saber se a gente dava conta ou não, mas porque todos os sacrifícios e histórias que foram contadas ao longo de toda a revelação bíblica do Antigo Testamento apontavam para a necessidade de um sacrifício para a nossa dívida com o Senhor ser suprida. Então, o próprio Filho de Deus vem, invade a nossa realidade, paga o preço, derrama sobre nós o seu perdão e a sua justiça, tira as nossas roupas de vergonha, de pecado, de manchadas, né, pela desonra, pela rebelião contra Deus, pela teimosia, pelo orgulho do nosso coração. Nos veste com roupas limpas, roupas novas, de justiça, de honra, de dignidade. E não apenas restaura a nossa relação de criatura e criador com Deus, mas ele nos adota para sua família, de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos chama de filhos, dizendo que a mesma relação que
Deus Pai tem com Jesus Cristo, seu Filho perfeito, ele oferece para nós. Então, ele não quer só andar igual ele andava com Adão na viração do dia. Ele quer se relacionar conosco de um jeito ainda mais íntimo, sendo amado e conhecido completamente por nós. Nós mesmos, cada um de nós aqui, o Vitor, a Isabela, a Beatriz, o Arthur, a Gabriela, João, o Douglas, o Caio, o Lucas, a Tati. Deus quer que nós recebamos o amor dele e que a gente o ame em resposta, no nível pessoal, íntimo, não só tendo um conhecimento racional, frio, distante sobre o que isso possa significar, mas experimentar se sentir completamente amado, completamente amada, saber que sua vida tem sentido e a sua identidade está nesse relacionamento com ele. E aí, então, Jesus fez isso e a história continuou se desenrolando até chegar aqui, 2020, estamos nós aqui reunidos falando sobre esse assunto. Numa sexta-feira nublada aqui em Belo Horizonte. Então, a nossa história, o dia que você nasceu, em qual família você nasceu, que curso que você está fazendo, os seus sonhos, aquilo que você tem vontade que aconteça, essa pequena história pessoal, ela é incluída e absorvida por essa grande história maior que eu estou contando, que é a história do Reino de Deus. E nós sabemos que essa história vai continuar, porque nós estamos aguardando um futuro. E esse futuro não vai acabar quando eu alcançar o que eu quero no meu sonho. Esse futuro vai acabar quando Jesus Cristo voltar uma segunda vez, redimir todas as coisas completamente, restaurar cada centímetro da criação que foi corrompida por causa do pecado. Então, todas as áreas da nossa sociedade, da nossa cultura, o nosso corpo, a nossa mente, nossas afeições, nosso caráter, nossa vontade, toda a criação geme e aguarda ansiosamente por esse momento chegar. A nossa relação uns com os outros, com todas as áreas da vida, com a natureza, os animais, as plantas, o meio ambiente, tudo isso vai ser completamente restaurado. E aí não vai acabar. Na verdade, aí vai começar, né? Porque aí nós vamos viver eternamente com ele, para todos, sempre. Continuando esse processo de sermos conhecidos por ele e o conhecermos, só que agora sem pecado nenhum. Imagina, gente, as mulheres sem TPM, sem crise de humor, sem confusão hormonal. Imagina os homens sabendo exatamente o que eles querem, sem inveja, sem orgulho, sem rancor, sem ira. Vai ser o céu, gente. A gente não vai se reconhecer lá, porque aquela pessoa que era extremamente chata, ranzinza, mal-humorada, não vai ter mais essa mancha, esse pecado entranhado dentro dela, que interfere tanto em nós somos, os nossos comportamentos, as nossas escolhas. E aí nós vamos viver eternamente diante desse Deus que nós dizemos agora que amamos e que ansiamos para que isso aconteça. Então, assim, de uma maneira muito resumida, imagina que essa história, essa é a grande narrativa do Reino de Deus que está se desenrolando e que dá sentido para a nossa vida agora. Então, quando você imagina no seu hiperbem, no seu ideal de felicidade, o que você vê diante de você quando você é confrontado com essa realidade da história do Reino de Deus? Você tem que ver você sendo um homem perfeito, uma mulher perfeita, com o caráter de Cristo. Sabe quando a palavra de Deus descreve aquelas características, os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas, mas em vários momentos tem descrições assim de comportamentos, de virtudes, de caráter, de escolhas que envolvem, né, amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, paciência, generosidade, gratidão, você se considerar menor e cuidar das pessoas que estão à sua volta, dar a sua outra face em situações de briga de ego, não brigar pelo poder, mas se tornar um servo e amar as pessoas que estão à sua volta, mesmo aqueles que te fazem mal, que você considera seus inimigos. Para que a gente viva e faça essas coisas, a gente tem que ter em mente Jesus Cristo. E é isso que está acontecendo. Esse é o nosso ideal de felicidade.
é o nosso caráter se conformar ao dele, é a gente se tornar homens e mulheres semelhantes a ele, pequenos cristos, como diz C.S. Lewis, né, Pequenos Cristianos. Não sei se vocês se lembram, lá nesse livro ele conta uma história de que, como se nós fôssemos como se nós fôssemos estátuas numa grande galeria de um artesão que está esculpindo, né, estátuas perfeitas de homens e mulheres. E tem aí um rumor, algumas estátuas aí começaram a dizer que essas estátuas vão ganhar vida, vão se tornar vivas. E a gente fica meio assim, será que isso é verdade mesmo? Mas olha pra gente, a gente é uma estátua, a gente nem mexe, a gente não anda. Mas essa que é a história do reino de Deus, a redenção. É a gente enxergar para nós, os nossos pecados, vulnerabilidades e fragilidades, e saber que isso é real, que o Senhor está agora nos transformando a sua imagem e semelhança, que nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo, agora. Por isso que eu posso morrer hoje e não ter medo da morte, porque eu já vivo a vida eterna, num certo sentido, e a morte não tem mais o poder de me destruir, nem de me separar de Deus. Então eu não preciso mais me agarrar à minha vida, ou proteger a minha vida, ou fugir do sofrimento. Se eu já estou totalmente segura nas mãos desse Deus que cuida de mim, eu posso cuidar dos outros, eu posso lutar pelo bem, eu posso fazer justiça. Então a gente tem que ter claro esse futuro, e essa narrativa é que precisa ser real para dar sentido para a minha história agora. Porque daí vira de ponta cabeça o que é felicidade. Porque a felicidade não é minha vida dar certo e todos os meus planos serem bem-sucedidos. A minha felicidade é eu conseguir, dia a dia, me aproximar desse ideal de ser feita a imagem e semelhança de Jesus. E tudo aquilo que atrapalhar isso é ruim. E às vezes essas coisas que eu ambiciono tanto vão me afastar de Deus, ao invés de me levar para perto dele. E às vezes Deus vem e muda os nossos planos. Então, sei lá, eu desejo muito passar nesse concurso e eu não passo. E a própria frustração e tristeza gerada por isso me levam a depender e confiar mais no Senhor. Então, até a ideia de sucesso, ela é totalmente reestruturada no reino de Deus. Porque se você pegar Jesus, ele não foi muito bem sucedido no que ele fez. Ele foi um fracassado. Se você pegar Paulo, os profetas, os apóstolos, a história dos mártires, a história de homens e mulheres ao longo da tradição da história da igreja, foram pessoas que puderam abrir mão daquilo que a cultura à sua volta dizia que era sucesso, felicidade, poder, por causa do evangelho. E é a mesma coisa com a gente hoje. Então, nós precisamos parar para pensar nisso, sabe? E o que o James Smith fala nesse livro é que todos os domingos, quando nós vamos para a igreja e participamos de um culto, as liturgias desse culto nos contam essa história que eu acabei de falar para vocês. Nós lembramos da morte de Cristo, nós tomamos a ceia e lembramos do que Jesus disse, que ele não vai tomar aquele vinho de novo até o dia que ele estiver com a gente, novamente, quando ele voltar no reino de Deus. Então, é isso que está na nossa mente, na nossa frente, no nosso futuro. E é isso que vai moldar as minhas escolhas agora. Então, todos os domingos nós somos relembrados dessa grande narrativa, dessa grande história que dá sentido para as nossas vidas. Então, ao longo da semana, nós temos à nossa disposição as disciplinas espirituais, que vão ser os exercícios de treinamento para a nossa alma, para a gente não se esquecer dessa história. Então, todos os dias nós vamos orar, nós vamos abrir a nossa Bíblia e ler essa história e lembrar do que Deus está fazendo, e sermos ensinados por ela e transformados por ela, e receber dela o que a gente precisa para viver, para assistir a aula, para aprender a matéria, para fazer as conexões necessárias para você ter novas ideias e construir novos artefatos culturais nessa área que você está inserido, para trazer a redenção do reino aí nessa sua área, na física, na linguística, na história, na biologia, no jornalismo, para você amar essas pessoas que Deus colocou à sua volta, que também não é por acaso, também não é em vão, que você nasceu nessa família, que você tem esses pais, que você tem esses irmãos, que você tem essa namorada, esse namorado, ou esse marido, essa esposa.
para você dar sua vida para os seus amigos, para você enfrentar as lutas e conflitos em todos os ambientes onde você está inserido, na família, no trabalho, na universidade. Nós temos muitas batalhas para enfrentar, tem muitos conflitos acontecendo. E não é só conflito de defender o nome de Jesus. A Gabi colocou aqui, né, um trechinho de João, exatamente. A vida eterna é essa, que conheçam a Jesus Cristo. Então Deus nos chama para esse relacionamento. E isso acontece agora na nossa vida diária, em todos esses ambientes onde a gente está envolvido. E por isso que as nossas escolhas e os nossos hábitos, e especialmente as coisas que a gente faz no modo automático, importam, porque elas estão nos moldando em um homem e uma mulher que se aproximam desse hiperbem narrado pela palavra de Deus e pelo Evangelho, ou se aproximam desse hiperbem vendido pelo mundo à nossa volta. Então, eu vou fazer de novo uma pergunta que eu fiz no início. O que dá sentido para a sua vida? Aonde que você tem colocado o seu ideal de felicidade? O que você tem feito com as suas escolhas do seu dia a dia? E aí, enfim, tudo que você faz está fazendo algo com você. Está te moldando num tipo de pessoa que se aproxima mais de alguém que ama a Deus e confia nele, ou se afasta disso, como alguém que confia mais em seu próprio poder, na sua inteligência, na sua capacidade de se relacionar, de conseguir um namorado, de se dar bem na vida e de ter as coisas sob controle. E aí entra tudo. Então, para eu encerrar a minha fala e abrir para vocês falarem, eu gostaria só de fazer uma pequena conclusão de que Deus se importa tanto conosco que Ele sabe que nós temos carências e necessidades. E a nossa maior carência, a nossa maior necessidade é de ser amado, de ser completamente aceito, de ter alguém que olhe para você e veja você, que te aceite mesmo assim, que te ame mesmo assim. E é exatamente isso que Deus nos oferece. E por isso que ter isso é ter a felicidade. Como que é mesmo aquela pergunta? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, qual que é o propósito da vida do homem? Um negócio assim, né? É o fim principal. O fim principal do homem. Isso, o fim principal do homem, que ele fala que é conhecer a Deus e gozar dele para sempre. Então, tem uma questão de ser feliz com isso, de ter prazer com isso, de se satisfazer completamente, de isso trazer alegria, satisfação, felicidade. Então, a nossa felicidade, concluindo a fala, ela precisa estar relacionada com isso, com o nosso relacionamento com Deus. Que não pode ser um conhecimento distante e frio. Como eu falei antes, é um conhecimento extremamente subjetivo e pessoal. Conhecer e ser conhecido por esse Deus, amar e ser amado por esse Deus. A nossa felicidade está nisso. E ela vai se desenvolver não só lá no céu, quando eu estiver face a face diante de Cristo, mas agora, nas nossas liturgias ordinárias dos nossos dias comuns, através das nossas escolhas relacionadas a tudo isso que eu já falei: trabalho, família, universidade, amizade, igreja, tudo. Deus se mostra, Deus se revela, Deus vem até nós, Deus fala conosco, nos transforma e nos ensina através dessas coisas. Por isso que a gente não pode se deixar levar como pessoas que estão dormindo, porque os nossos dias são maus. E achar que tá tudo bem eu não me preocupar, que eu não leio a Bíblia, eu não estudo, eu não oro, eu nem gosto muito de ir à igreja, ainda mais agora que ficou online, né? Eu assisto tudo minhas redes sociais ligadas. Eu me distraio o tempo inteiro, eu não tenho foco, eu fico pulando de uma coisa na outra, tô cansado, exausto, eu não sei porquê. Então a palavra de Deus fala para a gente acordar, para a gente não andar como aqueles que estão dormindo, que não veem o que está acontecendo na frente, por isso tropeçam e caem. Ele fala que Deus já nos tirou da escuridão e das trevas e nos colocou no reino do Filho dele, da luz. Então a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos ensina a andar
que nos deixa atentos para discernir os nossos tempos, os nossos dias que são maus. Especialmente no contexto universitário, são muitos desafios e armadilhas que nós temos. E se a gente ficar vivendo como sonâmbulos, a gente simplesmente não vai ver nada acontecer. E a fé que a gente diz que tem não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que é muito importante a gente ser mais intencional com o modo como a gente está vivendo. Escolher melhor o que a gente faz com o nosso tempo. Ficar o mínimo possível nas redes sociais, que roubam a nossa atenção e drenam a nossa energia, nos tornam viciados em entretenimento. Praticar disciplinas espirituais, especialmente a oração, a leitura bíblica, a meditação, o estudo. Eu tenho falado muito sobre isso no meu site, tem várias disciplinas que vocês podem ler lá com calma e aos pouquinhos ir inserindo na rotina de vocês. Esses exercícios são importantes e são eles que vão contribuir para que a gente alcance esse telos, esse fim, de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, forjando em nós o homem perfeito que é Jesus Cristo. Então, eu concluo por aqui, porque eu já falei demais. E aí eu quero ouvir vocês um pouquinho, e aí em cima do que vocês forem falando, a gente vai falando mais um pouco. Obrigado, Vanessa. E tá aberto, pessoal, para perguntas. Faz algum sentido isso que eu falei? Ou vocês estão em choque? Ou a minha conexão caiu de novo? Faz muito sentido, de verdade. Eu amei muito a palestra, de verdade. Obrigada, Gabi. Faz todo sentido. O maior desafio é perseverar. Todos os dias estar buscando viver a imagem e semelhança de Deus. Né? Isso mesmo. Porque às vezes a gente se deixa realmente ser distraído pelas coisas da vida. E temos sempre que buscar essa felicidade para tudo que a gente conhece aqui na Terra. Isso Gostei mesmo, muito da sua... Ai, obrigada, Elina. Agora o segredo é isso, é que tem recursos disponíveis para nós. E eu sou responsável para usar ou não esses recursos. Então não é só algo assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas não quero nem pensar nisso, deixa para lá. Se Deus quer me falar, Ele vai falar, sabe? Então a gente tem muito essa coisa assim, eu não preciso fazer nada. O Espírito Santo vai agir em mim e vai me deixar igual Jesus. Eu posso ficar o dia inteiro vendo Netflix, nas redes sociais, estudando para a prova. Eu não preciso nem me preocupar com Deus, que Ele vai fazer isso automaticamente, por osmose, em mim. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que escolher intencionalmente se submeter à ação do Espírito Santo. E daí envolve enxergar essa narrativa, enxergar esse futuro que Ele tem para nós e me engajar com os recursos que Ele nos deu, né, das disciplinas. O que mais? Eu tenho um comentário também sobre algumas coisas que você falou, mas é rapidinho. É aqui um amigo meu que tá passando por problemas bem complicados, assim, de querer sumir mesmo, sabe? Ele chegou pra mim e falou assim, mas o que Deus quer de mim? Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada disso, o que Deus quer de mim? E eu falei pra ele, cara, Deus quer um relacionamento com você, mais do que, né, seguir regras ou não fazer coisas que sejam ruins. Ele quer um relacionamento. Aí esse é o ponto, né, do relacionamento. E uma coisa muito importante sobre essa questão do relacionamento mesmo, é que eu cresci na igreja e eu tinha muito essa ideia de que ser cristão era simplesmente não fazer coisas ruins, né, não ter aqueles pecados cabulosos e tudo mais. Só que não é sobre não fazer as coisas, né, mas é sobre fazer, é sobre você viver o evangelho, é sobre você viver o que é o amor de verdade, né, não é simplesmente sobre não odiar as pessoas, né. Porque a gente pode até não odiar as pessoas, mas ser indiferente, não amar elas, entendeu? Então, realmente faz muito sentido o que você falou, tudo isso. Isso mesmo, Gabi. E aí é que tá. É difícil a gente querer se relacionar. Porque o pecado faz a gente fugir. O pecado faz a gente pular atrás da moita, igual Adão e Eva, sabe? Se esconder. E isso é uma das das consequências principais do pecado. A gente se esconder. Então eu fico muito mais confortável se você me diz o que eu tenho que fazer para ser feliz. Então faz essas coisas boas e não faz essas coisas más.
E aí eu me relaciono com certo e errado, exatamente como seu amigo. Eu estou fazendo tudo certo, por que minha vida está ruim? Porque eu fujo do relacionamento e me escondo atrás de uma série de comportamentos. Só que isso não é suficiente, porque o peso do pecado continua me esmagando e tirando a alegria de viver. Então, você foi certíssima de aconselhá-lo. E talvez você possa ajudá-lo, né, a se expor mais para Deus. E você tem que realmente tirar as suas folhas de figueira, se mostrar completamente insuficiente, frágil diante de Deus e aceitar a salvação que Ele oferece nos moldes dele, que é Jesus Cristo, que é a cruz. E aí, claro, uma vez que eu for transformada por esse Deus, eu vou fazer coisas, e aí eu vou amar, e aí eu vou cuidar dos outros. Mas aí não vai ser mais uma lista de certo ou errado, vai ser a consequência desse amor que me alcançou. Então, o relacionamento é o centro mesmo de entender isso. Não um conhecimento distante ou uma lista de tarefas. É um relacionamento real. Imagina aí que alguns de vocês podem ter lido meus textos, lido meu livro, sei lá, me seguir no Instagram. E, eu conheço a Vanessa, eu sei quem ela é. Mas você não me conhece, você não tem um relacionamento comigo. E é isso que Deus nos chama. A gente pode ler a Bíblia, pode ver palestras, pode ouvir sermões e achar que conhece Deus. Mas não basta isso. Eu tenho que me relacionar com Ele de verdade, face a face. Perceber que Ele me ama e que eu sou e responder amando a Ele também. Isso é um pouquinho mais difícil. Tem que enfrentar o nosso pecado. O que mais, gente? Eu acho legal também que estudo sobre telos e sobre o fim último das coisas, né, remete muito à nossa esperança cristã, né? Deus chamou a gente para viver a luz de uma esperança. Isso tem o poder tanto de impactar a nossa vida individual, né, meu devocional, minha leitura bíblica, minha oração, quanto a nossa vida em comunidade, né? Eu acho que às vezes a gente perdeu muito da essência da igreja quando a gente passa a achar que ir à igreja é passar lá 2 horas ouvindo uma pregação, cantando uns louvores e voltando para casa. Quando a gente é chamado para um edificar o outro, um compartilhar essa esperança com o outro, para que a gente possa aquecer a chama dessa esperança um no coração do outro, né? A gente possa compartilhar a parte de Deus que a gente tem conhecido. É muito legal quando a gente vê isso no ambiente universitário, porque a forma que alguém que está estudando alguma coisa da área de exatas consegue enxergar Deus através da sua área, diferente de quando alguém da área da humanas, alguém da área da saúde, e quando todo mundo tem a oportunidade de compartilhar entre si, isso gera um anseio maior pelo telos, um anseio maior por essa esperança, e isso permite que a gente possa, de forma mais natural, corresponder a esse amor de Deus. Eu acho isso muito interessante. Isso é bom mesmo, e é exatamente isso. Tem aquele livro do N.T. Wright, Surpreendido pela Esperança, que é sensacional. Se você quer aprofundar nisso, vale muito a pena ler esse livro. Ele fala um pouquinho sobre tudo isso que eu falei. E a gente precisa desse encorajamento mútuo, porque viver os nossos dias é difícil mesmo. A maioria das pessoas à nossa volta, talvez muitos de nós aqui, estão com depressão, com crise de ansiedade, estão sobrecarregados com o peso de fazer a vida dar certo, estão vivendo contextos, às vezes, que estão deixando eles doentes, adoecendo, especialmente mentalmente, né? Como cresceu o número de doenças mentais, emocionais, psicológicas. Não adianta virar e falar, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, seja uma pessoa melhor. Não é isso, gente. A gente precisa amar uns aos outros de verdade, caminhar uns com os outros. Vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto. Deixa eu te contar um pouquinho sobre essa esperança que talvez você está esquecendo. E essa esperança não apenas nos ajuda a ser igreja, mas nos ajuda a testemunhar para o mundo o que significa ter essa esperança. E aí a fazer diferença nas exatas, aí nas diversas áreas onde vocês estão inseridos. Ter ideias criativas, usar os dons e talentos que Deus deu para cada um de nós para trazer luz a essas áreas que ainda estão no escuridão, redimir essas áreas pelo poder do Evangelho. O que seria, sei lá, o bem das pessoas nessa área que você está e como que você pode contribuir para isso.
ao invés de simplesmente fazer como todo mundo faz, porque é assim, né, que você está sendo ensinado pelos seus professores e você vai simplesmente reproduzir o sistema e ganhar dinheiro com isso e continuar assim o resto da vida. Então, essa esperança dá sentido para a nossa vida e para tudo que a gente faz. E muda o jeito que a gente se relaciona com tudo. Com certeza. Estava aqui pensando, a nossa felicidade ela decorre muito do amor que a gente tem por Deus e a gratidão pela salvação que a gente tem por meio de Cristo, né? Porque, assim, eu acho que quando a gente tem essa consciência de que Deus nos ama mesmo sem a gente ter merecido isso, de ter enviado o Filho dele para vir morrer por nós quando a gente ainda era pecador, quando a gente recusava ele, e a gente tem essa consciência de que ele fez isso por nós, a gente tem que ser grato. E essa gratidão gera uma felicidade que até transborda, né? E a gente quer passar para as outras pessoas. Então, Exatamente, Eli. nossa própria definição de felicidade tem que vir daí, né? A Eline matou a charada. Eu nem falei sobre isso, mas a Eline já matou e encontrou o segredo da felicidade. Tem um retiro no Labri que a gente sempre faz, que é sobre felicidade. E as palestras desse retiro estão lá no aplicativo do The Pilgrim. E a conclusão que a gente chega ao final de todas as palestras é: o segredo da felicidade não é eu obter A, B ou C, ou sair desse contexto X, Y, Z de sofrimento, mas é a gratidão. Independente do que eu tenha, independente de onde eu esteja, independente do que eu faça, independente de quais relacionamentos eu tenha ou não, é a gratidão o elemento que vai me ajudar a viver o momento presente em relacionamento com Deus e responder a isso da maneira adequada. E, consequentemente, isso vai trazer satisfação, alegria, contentamento e essa ideia, né, da felicidade. Então, a gratidão tem tudo a ver com a felicidade. Quantas e quantas pessoas não almejam coisas, e aí quando tem aquelas coisas, elas continuam infelizes. E aí elas almejam outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Então, claro que tem coisas que nos fazem bem, mas não é uma questão de ter ou não essas coisas. Não é uma questão do contexto estar favorável ou não. É uma questão do quanto que você reconhece a graça de Deus te sustentando e te dando essas coisas e trazendo essas coisas até você. Você responde a isso com gratidão. Vanessa, Tem mais gente. vou te fazer uma pergunta. Porque às vezes tenho dificuldade com certas ideias, né, que são faladas na própria igreja, ou que às vezes as pessoas falam uns para os outros, que me parece algo muito abstrato, né? Algo quase separado da vida diária. Então, eu creio que seja possível da gente ter muitas ideias a respeito de Cristo Jesus, do que a gente recebeu dele, do que Deus fez por nós, e ao mesmo tempo isso ser deslocado da nossa vida diária. A gente tem uma ideia, que a gente sabe as coisas, mas isso é muito difícil de ser aplicado na vida diária, né? Isso é específico, por exemplo, tu falou a respeito dessa história maior na qual a gente está inserido e que a gente aguarda. Eu queria te perguntar como que, por exemplo, funcionaria de uma maneira... eu acho que isso vale em específico para a nossa sociedade ocidental, né? No Oriente, os cristãos ainda vivem vidas muito mais difíceis, né? Sim. Mas aqui a gente ainda tem essa possibilidade de almejar coisas no futuro, né? De ter uma vida financeira boa, um emprego bom, um casamento, ou qualquer coisa do tipo. E eu queria te perguntar como que essas coisas elas podem ser desejadas sem que elas se tornem substitutas para essa história maior. Então, de uma maneira bem prática, como se pareceria um desejo, por exemplo, por uma segurança financeira no futuro, um desejo legítimo por isso, eu creio que esses desejos eles têm uma certa legitimidade, mas sem que eles se tornem o nosso hiperbem, o nosso fim. Como que isso se pareceria na prática, uma busca por essas coisas sem que elas se tornassem ídolos? Tem muitos livros bons que tratam especificamente disso.
Eu falo bastante sobre isso no meu livro, Lugar da Espera na Vida Cristã, propaganda. Não tá aqui, tá longe aqui, não tem nem como eu pegar para mostrar. Muito bom mesmo esse aí. Esse eu já li e é muito bom mesmo. Direitinho, obrigada. Eu falo muito sobre isso lá, o que significa aprender a desejar. E tem muita gente que fala sobre isso, né? A teologia do desejo. Tem um livro que eu li, que eu cito muito ele no meu livro, da Jen Michelle Pollock, que fala sobre isso. E, enfim, uma coisa que me marcou muito quando eu estava estudando sobre esse assunto, que eu cito lá, é uma frase do Henry Nouwen. Eu sou muito impactada pelos ensinos do Henry Nouwen, que foi um padre católico, né, um teólogo holandês, e falou muito sobre essa espiritualidade da vida prática. E ele falava assim que a gente tem que esperar um fim em aberto. Isso me impactou muito, assim, porque o problema com os nossos desejos, quando a gente deseja coisas boas, inclusive, é que a gente deseja um fim concreto, muito específico. Eu quero um casamento, mas eu defino especificamente tudo que eu quero que tenha nesse casamento. Eu quero um emprego, eu quero uma estabilidade financeira, mas eu espero por algo muito concreto. Eu coloco as minhas expectativas e anseios em algo que eu estou vendo aqui na minha frente. Então, sei lá, eu coloco a minha expectativa de uma estabilidade financeira em eu passar em um concurso específico aí em Brasília. Então, é isso. Todas as minhas fichas estão nisso. Então, segundo Henry Nouwen, isso é segurar esse futuro com punhos fechados e cerrados. E aí eu vou estudar, eu vou me abster de festa, de amizade, vou até deixar de ir para a igreja, deixar de orar e tudo mais, porque esse é o meu objetivo. Então, no primeiro lugar, você coloca muita expectativa numa coisa concreta. E você espera que essa coisa concreta aconteça de um jeito muito determinado, que você também espera. E aí, quando isso não acontece, você não passa nesse concurso, por exemplo, a sua vida desmancha, sua felicidade rui, seu sentido, você fica com depressão, você entra em crise emocional e até de fé. Então, como que eu posso desejar essas coisas boas sem que isso se torne um ídolo? Esperando por um fim em aberto. Eu oro por uma estabilidade financeira e peço ao Senhor que me ajude, mas como Ele vai me dar isso, cabe a Ele dizer. Se Ele vai me dar isso, cabe a Ele decidir. Porque às vezes Ele pode me chamar por um caminho onde eu não tenho estabilidade financeira, que é o que Ele está fazendo comigo agora. Eu também sempre quis ter um emprego, eu também sempre quis conseguir pagar as minhas contas. Aí, em 2016, eu fui demitida da faculdade que eu dava aula, aqui pertinho de BH, em Itabira. Depois de 4 anos como professora lá. E desde então eu não tenho emprego fixo mais. E durante muitos meses eu não tinha nem salário fixo. Oscilava muito quanto que eu recebia cada mês. Mas foi exatamente essa possibilidade de não estar no emprego fixo que deu possibilidade para eu me dedicar ao Labri e a BC2. A BC2 estava começando em 2016, a gente criou essa associação no finalzinho desse ano. Eu fui demitida em junho. Em novembro a gente fundou a BC2 e em dezembro a gente comprou a casa do Labri, que é hoje, né, em Lagoa Santa, e aí a gente começou a fazer os retiros lá. E se eu tivesse continuado no emprego fixo, dando aula lá em Itabira, eu não poderia participar de nenhuma dessas coisas, nem do Labri, nem da BC2. Então, eu preciso aprender a desejar confiando no que Deus tem para mim e reconhecer que às vezes os meus desejos ainda estão distorcidos e eu não sei ainda identificar o que Deus quer para mim. Então eu oro e peço por essas coisas com as mãos abertas, não com as mãos agarradas e com os punhos fechados, esperando algo muito concreto. Mas eu confio em Deus de uma maneira aberta, para deixar Ele ser Deus na minha vida e fazer o que Ele quer do jeito que Ele quer. E depois de muita frustração e tristeza, hoje eu reconheço que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ter sido demitida. Então, assim, só Deus faz essas coisas, entende? Só Deus nos leva para essas situações onde não ter o que a gente deseja nos ensina a desejar.
e nos ensina a confiar nele também. Enfim, eu acho que vai um pouquinho por aí, Vitor. A gente tem que reconhecer que nós não sabemos como desejar. Tá bom, Pai, obrigada, Deus te abençoe, vai lá. A gente tem que reconhecer que a gente não sabe como desejar e submeter os nossos desejos a Deus e deixar Ele fazer e trazer à existência a realização dessas coisas. E vai nos surpreender com certeza, porque Ele é Deus. Lembra que a história é dele. A gente faz parte da história dele. Cada coisa que acontece na nossa vida não é fruto do meu esforço, da minha capacidade, mas é o Senhor que traz à existência através da nossa vida. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então eu acho que passa um pouco por aí. Aprender a esperar por um fim aberto. E a aprender a desejar e a sonhar os sonhos de Deus na nossa vida. E não definir tão concretamente o que, quando e como vai acontecer. O Schaefer fala muito sobre isso, né? Que é fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus e no tempo de Deus. E aí isso envolve casamento, trabalho, igreja, projetos pessoais, ministérios, todos os tipos aí de vocação, todas as áreas. Quando a gente começar a enxergar essas coisas à luz do reino de Deus, a gente vai ver que o timing de Deus é um pouquinho diferente do nosso. Ainda mais hoje, que a gente está na cultura da pressa, eu quero tudo para ontem. Eu decido que eu vou ser jornalista e aí eu quero ter uma revista e falar sobre tal coisa e amanhã eu já quero que tudo isso esteja pronto com clientes e, enfim, toda a estrutura montada e lucro financeiro ainda para me dar estabilidade. Eu começo a gostar de alguém e aí eu já acho que é a pessoa da minha vida e eu quero ter um casamento perfeito, os filhos perfeitos. Então a gente precisa aprender a submeter a nossa ansiedade, a nossa pressa ao tempo de Deus, que é infinitamente mais paciente que a gente e que faz as coisas num timing diferente do nosso. Então, quando a gente alinha os nossos ritmos ao ritmo do reino de Deus e não à minha necessidade de que essas coisas aconteçam para eu ser feliz até X anos ou até quando eu completar X anos, a gente vai viver com mais liberdade e mais leveza, eu acho, sabe? Enfim, eu falo muito disso no livro, então vale a pena mesmo ler o livro, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso. Nada mais? Ninguém quer falar mais nada? Enfim, gente, eu tenho falado muito sobre isso no meu site. Se você não sabe ainda qual que é, você pode me achar lá no Instagram, VA Belmonte. Lá tem o link, né, no meu perfil para todos os textos, tem palestras no YouTube, tem um monte de coisa. Eu tenho falado sobre esse assunto do tempo já há algum tempo. E se você quiser se dedicar para isso mais intencionalmente, você pode ir começando por lá. Se você quiser o livro também pode falar comigo em inbox, que daí eu posso enviar para você. Mas não deixa passar isso, assim, sabe? Se essa nossa conversa te mostrou que você precisa entender melhor algumas coisas, mudar talvez alguns hábitos na sua rotina, dar um lugar talvez de mais prioridade para Deus, para pensar sobre isso e fazer essas mudanças necessárias. Lembra que é o próprio Jesus que nos chama para segui-lo, sabe? Se em algum momento você ouviu a voz dele te chamando para segui-lo, e por alguma razão isso agora parece distante, sem sentido, talvez é a hora de você ouvir essa voz de novo e fazer o que precisa ser feito na sua rotina agora, atual, para você seguir a Cristo mesmo, para Ele ser o Senhor da sua vida agora e para você caminhar, né, cada dia com Ele, nesse relacionamento que Ele te convida. E aí, à medida que você vai fazendo isso, todas as outras coisas vão entrando no lugar certo. É real aquilo que ele fala, que a gente pode buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas para nós. No sentido de que existe sim uma ordem de prioridade, porque existe algo que dá sentido para todas as outras coisas.
existe uma história maior, né, uma narrativa que explica por que as coisas estão acontecendo desse jeito e nos dá recursos para a gente viver esses nossos dias atuais. Então eu quero encorajar vocês aí a não desanimarem, mas a buscarem mais a Deus mesmo. E não fazerem isso sozinhos. Cuidem uns dos outros. Busquem mesmo seus amigos, a comunidade local que você tem aí na sua igreja, sabe? Esse grupo mesmo do SCA. E contem com a ajuda uns dos outros, fortaleçam uns aos outros, encorajem uns aos outros. Isso é parte mesmo da nossa jornada. Vanessa, nesse sentido, só para a gente acabar, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, mas às vezes a gente, só para relacionar isso que tu está falando, às vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer o que está errado, né? A gente reconhece que tem algum erro de hábito, mas a gente não tem a criatividade nem a capacidade de perceber o que eu deveria mudar, o que está errado, quais hábitos eu deveria mudar e quais eu deveria deixar como estão, né? E nesse sentido eu sei que o Labri tem a ideia lá da radiografia espiritual, né? Que é a ideia de ajudar a pessoa a perceber, não só a adentrar numa certa rotina de perceber Deus no cotidiano, mas também de ajudar com seus próprios problemas, né? O que está acontecendo. Nesse sentido, eu queria que tu falasse um pouco aí para quem não conhece, eu não sei quem aqui não conhece, sobre o Labri, né? Sobre qual é o projeto de vocês e se quiser também a respeito da ABC2, né? Que um dos temas que a gente vai tratar aqui também relacionado à felicidade é que na vida cristã uma das coisas que nos impede de alcançar um relacionamento mais forte com Deus é a dúvida, né? A gente vai ter uma palestra só sobre dúvida. E eu acho que também entra aí, se você quiser falar um pouco sobre a ABC2 e a importância do estudo. Sim, com certeza. Eu até agora que eu percebi que eu não respondi a pergunta que você me fez no início, que era para eu me apresentar e falar do Labri. Eu não fiz isso. Agora que eu lembrei. Pois é, gente. Eu acho que tá tudo bem a gente não perceber tudo assim mesmo, não. Porque eu acho que se a gente enxergasse tudo que tá de errado com a gente ia ter um colapso e morrer. Não ia dar certo mesmo, não. Deus sabe exatamente como ele faz as coisas. Então ele vai mostrando aos pouquinhos, sabe? Tipo assim, eu acho que eu sou preguiçoso e não tô lendo a Bíblia, que preguiça. Aí depois você descobre que você também é extremamente egoísta. Aí se coloca, né, como o centro do universo e tem com isso prejudicado muitos relacionamentos. Depois você descobre que aquele vício em videogame está relacionado com outros aspectos. Então, assim, é uma jornada para a vida inteira. A cada passo do caminho, conforme a gente vai se relacionando com Deus, nós vamos enxergando a nós mesmos. É como um espelho mesmo. E é incrível isso. Eu não vou conseguir me ver se eu não me relacionar com Deus. Não vai ser possível. Então, quanto mais me aproximo de Deus e respondo a Ele e me coloco assim completamente vulnerável diante de Deus, mais eu vou me conhecendo e me enxergando. E Deus vai me mostrando aos pouquinhos o que está errado, que hábitos eu preciso mudar. Então, o que eu posso dizer é que o Labri, ele se torna esse abrigo para as pessoas que, de alguma maneira, percebem que tem alguma coisa errada, né, que estão incomodadas com alguma coisa. E elas, então, vão passar um tempo com a gente. O Labri, a gente tem uma casa aqui em Lagoa Santa, que é bem pertinho do aeroporto. Eu lembro quando o Jonatas Camacho e o Felipe Mendes vieram aqui pela primeira vez com a ideia de criar o SCA, que eu não vou me lembrar mais que ano que foi isso, mas era na casa aqui no Santo André, em BH. E eles apresentaram essa ideia do SCA para a gente, trocaram uma ideia de como que ia funcionar, o que a gente achava. E, enfim, e hoje vocês estão aí funcionando depois de muitos anos. Então, o Labri é muito simples, é uma casa, algumas famílias moram lá, eu ainda não moro lá, e a gente recebe pessoas para morarem com a gente, e nesse tempo que elas ficam com a gente, elas encontram Deus na sua rotina. Então, a gente tem retiros de um final de semana,
que são períodos bem curtinhos, você fica aqui hospedado um fim de semana só, e nós temos períodos maiores que a gente chama de termos de estudos. Então, o termo maior acontece agora em janeiro, que é de 15 dias. Depois a gente tem um termo menor de uma semana, que provavelmente vai ser em outubro. Essa semana do saco cheio, né, entre 12 e 16 de outubro. Além dessas atividades, a gente tem a nossa conferência nacional, que acontece uma vez por ano, geralmente em julho, agosto, em Campinas. E teve um ano, em 2019, que a gente fez essa conferência regional em várias cidades. Aí, inclusive, a gente fez uma edição aí em Brasília. Mas a ideia é só uma mesmo por ano lá em Campinas. Talvez o ano que vem a gente faça ainda online, né? Por causa dessa confusão da pandemia. Além disso, a gente tem um curso de teologia, Teologia e Vida Cristã, com 4 meses de duração, que talvez a gente vá fazer online o ano que vem, porque a nossa sala ela é bem pequenininha, se a gente tiver que manter distância entre as pessoas, vai dar para ter só 5 alunos. Então, a gente deve fazer online. Tá bom, Gabi. Aí, essas são as atividades, né, que a gente faz. Então, é muito simples, a gente recebe pessoas aqui, fica um tempo com a gente, e aí a gente conversa sobre temas ligados à vida. Então, eu acho que das grandes sacadas do Schaeffer foi que a gente está muito cheio de estudos, seminários, escolas, livros, mas as pessoas precisam conviver um pouco maior, um tempo maior umas com as outras, nesse contexto da casa, que é um contexto diferente, você fica mais desarmado, você almoça junto, ajuda no jardim, dorme junto assim, né? São partos coletivos masculinos e femininos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, a gente ora, conversa, estuda, tem uma tutoria individualizada. E nisso tudo, a ideia do Schaeffer era mostrar que Deus é real e que a gente encontra Deus nas coisas rotineiras e comuns da vida. Então, ele também foi muito responsável por essa questão mais apologética, né, de levar a Deus e a relação da fé com todas as áreas da vida. E, enfim, Labri é esse lugar, é um lugar muito simples, a gente recebe poucas pessoas de cada vez, e você tem essa experiência de recuperar essa presença de Deus na sua realidade. Então, a gente recebe tanto pessoas que estão com crise de fé, quanto pessoas que estão tudo bem, mas elas querem, por exemplo, ampliar a aplicação dessa fé na área da biologia, por exemplo, para eu ser um professor de ensino fundamental. E aí entra a ABC2. A ABC2 foi criada pelo Guilherme, que é o diretor do Labri Brasil, o Guilherme de Carvalho. E a ideia da ABC2 é justamente ela foi um espelho da Associação de Cristãos na Ciência, tanto americana quanto inglesa. A Christians in Science, que é dos Estados Unidos, e esqueci o nome agora da associação semelhante da Inglaterra. Mas a gente tem parceria com essas associações, e nesses países, essas associações já existem há mais de 40 anos. Então, lá fora, é normal você encontrar nas grandes universidades públicas centros de pesquisa de religião e ciência. Centros de pesquisa onde pessoas estão... ainda não, Beatriz. A gente está fechando a programação do Labri e eu devo abrir as inscrições no final desse mês. Então, é normal lá fora você encontrar pesquisas nas universidades que relacionam a fé com as diversas áreas, tanto nas humanidades quanto nas exatas. E aqui no Brasil, não. As nossas universidades são extremamente, como que eu posso dizer, fechadas, né, para o diálogo com a fé. Acho que o único lugar que tem um departamento de ciências da religião é a UNB, se não me engano. E, de modo geral, né, em todos os cursos aí de vocês, se vocês tentarem dialogar com a fé em relação às teorias e os debates que vocês estão aprendendo, vocês vão ser completamente rechaçados pelos professores e colegas de turma. Então, a ABC2 foi criada para ajudar cristãos no universo acadêmico e nas diversas áreas das ciências, para relacionar a fé com isso, porque Deus que criou todas essas áreas. Deus criou a comunicação, Deus criou a linguística, Deus criou a física, a biologia, a matemática.
E é claro que o maior desenvolvimento, né, da física, da ciência moderna ocorreu com cristãos à frente desse processo, durante o período da Reforma. E tem muita coisa que nós cristãos precisamos fazer para contribuir com a redenção de Cristo em todas essas áreas. Então, a ABC2 existe aí há 4 anos para incentivar cristãos nas suas diversas áreas a serem fiéis ao seu chamado ali, serem bons cientistas, escreverem muitos artigos e papers, ganharem prêmios Nobel, fazerem diferença aí nessa área, reconhecendo que não há nenhum conflito pelo fato de você ser cristão e estar atuando nessa área. A gente tem investido muito em publicação de livros, tradução de livros que são referências nas mais diversas áreas, tradução de papers, artigos. Então, enfim, se vocês entrarem no site da ABC2, cristãosnaciencia.org.br, lá tem muito material traduzido em muitas áreas. A gente tem também grupos locais de estudo em muitas cidades. O grupo aí de Brasília é fortíssimo, é um físico, inclusive, que é o líder, e o grupo acontece aí dentro da UNB. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar até o contato para o Vitor. E, enfim, a gente está desenvolvendo cursos, como eu falei no início, nem sei se todos estavam, a gente tem o objetivo de um dia crescer e trazer até cursos de graduação e pós-graduação que nos ajudem a fazer essa ponte, né, do diálogo entre a fé e as ciências. E acho que é isso. Eu trabalho na BC2 também, eu sou responsável pela coordenação desses cursos online e vou coordenar essa pós que a gente vai desenvolver o ano que vem, em parceria com a Faculdade Cidade Viva de João Pessoa. E acho que é isso. Então fica aí, gente, a dica. Vamos montar um ônibus aqui para ir o pessoal do SCA lá no Labri visitar a Vanessa. Acho justo, vai ser muito bom. A gente recebeu grupos, teve vários retiros que, por exemplo, quando a gente lança a agenda, já vão ter as datas do ano inteiro. Aí, sei lá, vocês resolvem que a data de julho, por exemplo, é uma data boa para todo mundo vir. Aí a gente fecha só com o grupo de vocês. Aí a gente nem abre inscrição para mais ninguém, por exemplo. Só deixa aquela data reservada para vocês. Que chique, me senti privilegiada, né? A gente já fez isso com um grupo de Campinas, um grupo de São Paulo veio aqui também uma vez, e teve mais um grupo que a gente fez assim. Então, é massa, porque daí você fica com seus amigos, aí a gente escolhe um tema que seja mais de interesse de vocês mesmo, pra gente trabalhar. E funciona. Eu acho que só a pergunta da Gabi, que ela disse que tinha uma antes de terminar, e a gente já encerra. Tá bom. Vai lá, Gabi. É rapidinho, é só que até quando o Ericeira estava falando, eu estava pensando sobre isso também, de que nessa questão da gente reconhecer, né, que a gente não é capaz de fazer nada sem Deus, né, reconhecer que a gente consegue felicidade por conta própria, né, essas coisas de reconhecer o erro, né, para poder mudar. E a gente sabe, né, que o Espírito Santo convence a gente do pecado, só que a minha pergunta é a questão de simplesmente reconhecer isso seria o suficiente, porque eu vejo muitas pessoas que reconhecem que são pecadoras e reconhecem que elas não conseguem ser felizes sozinhas, mas ao mesmo tempo não reconhecem que Deus é capaz de fazer isso nelas, entendeu? Elas reconhecem que elas não têm capacidade, mas ao mesmo tempo elas não têm fé de que Deus pode mudar isso na vida delas. Sim. Entende? Então ela não se sente amada, ela acaba tendo muito uma visão péssima de si mesma, mas ao mesmo tempo não tem perspectiva de mudança. Porque não tem muita fé, vamos dizer assim, que Deus pode agir na vida dela, né? Vamos dizer assim. Então, reconhecer o erro, será que é suficiente, né? Não mesmo. Eu acho que é a atitude de Adão e Eva escondido atrás da planta. É se ver como pecador, sentir vergonha de si mesmo e se esconder de Deus, fugir de Deus, que é o que todo mundo faz. Então não é suficiente isso, porque, enfim, eu estou fugindo de Deus, isso não vai me ajudar. E eu ficar só me enxergando como pecador e vendo a minha nudez e vendo o meu pecado não vai resolver nada. Eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu preciso aceitar a graça dele suficiente. Então, eu acho que nesse aspecto, se a pessoa tiver com esse perfil, ela tem que ser inserida na vida da igreja.
sabe? Ela precisa ser acolhida por irmãos que compreendam essa verdade e que preguem essa verdade para ela. Ela precisa ouvir a exposição da palavra aos domingos no culto, ela precisa estudar a palavra de Deus para ela descobrir que a salvação dela está ali. Ela precisa ser exposta à verdade da palavra, que ela não vai enxergar fugindo de Deus. E, geralmente essas pessoas não oram, não leem a Bíblia, não buscam a Deus. Elas simplesmente chegaram à conclusão de que não tem jeito, a vida delas é muito ruim, nem Deus vai conseguir dar jeito na vida delas. E elas fogem. Então essas pessoas precisam ser ensinadas, precisam ser evangelizadas, precisam ser expostas à verdade do Evangelho. Não racionalmente, né? Lê esse livro aqui que você vai entender. Não. Elas precisam ser amadas, ser incluídas na comunidade cristã. Alguém precisa cuidar delas, ser paciente com elas, estudar a Bíblia com elas. E aos pouquinhos que ela for se expondo, se abrindo para essa verdade do Evangelho, o Espírito Santo vai gerar no coração dela essa certeza de que ela é amada, essa convicção de que ela foi salva, que ela está segura, assim, e que aquilo que fez por ela é suficiente. Só que isso não significa que ela está pronta, como eu falei. Não significa que eu já sou uma pessoa santa e já vou viver bem a vida. Só inicia o processo de discipulado. Então isso é uma coisa muito interessante que o Dallas Willard fala mesmo. A gente fala muito em salvação e depois abandona a pessoa. Está todo mundo salvo na igreja, mas e daí? Isso só começou o processo. A gente precisa falar de discipulado, a gente precisa falar de formação espiritual, a gente precisa ensinar uns aos outros, caminhar juntos, para que esse processo de transformação à imagem de Jesus aconteça dia a dia na nossa vida. Não é uma coisa assim, escola bíblica de 4 domingos, que isso vai acontecer. Exatamente, é isso mesmo. As pessoas ouvem o Evangelho, aceitam a Cristo, mas e daí? Daí só ir no domingo todo e ouvir o culto, igual você mesmo falou, né? E ir embora. Não é isso. A gente precisa se engajar num processo de formação. A gente precisa de ajuda. Entram as disciplinas, entram práticas, exercícios, entra estudar a palavra juntos. Enfim, tem várias coisas que a gente precisa aprender sobre pecado, aprender sobre perdão, enfim, a gente precisa falar de discipulado e de formação espiritual nas nossas igrejas. Então, essas pessoas precisam de ajuda, precisam ser cuidadas, acolhidas. A gente precisa caminhar junto para, aos pouquinhos, o Espírito Santo ir nos ensinando a verdade. E a gente reconhecer que a gente pode, sim, tanto ser salvo quanto ser transformado por Deus. Amém. Vanessa, novamente, muito obrigado pela tua disposição de dar essa palestra hoje para a gente. É um privilégio muito grande ter você aqui. Obrigada. A nossa próxima palestra, a Vanessa chegou a tocar nesse assunto sobre entretenimento, né, em alguma parte. A ideia da próxima palestra é que seja algo sobre entretenimento. O título provisório legal. aqui é sobre Netflix e alegrias sólidas, né? Fazendo referência ao ministério do John Piper, né, que é o Solid Joys, né? Que ele fala muito sobre entretenimento, John Piper. Então, essa é a nossa próxima palestra provisória. E Muito bom. eu acho que é isso, Vanessa. Eu vou pedir para tu orar e a gente encerra. Tá bom. Muito bom, gente. Nossa, que Deus abençoe muito vocês. Esses temas são excelentes. Obrigada, gente. Fico feliz que foi bom. Graças a Deus por isso. Vamos orar, então. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua graça chegar até nós nesse momento, nesse dia. Eu oro por esse grupo, pelo SCA, e por cada uma dessas pessoas que participou dessa conversa aqui hoje. Que o seu Santo Espírito alcance cada uma delas, gerando esse incômodo necessário para a gente fazer as mudanças necessárias no nosso cantinho. Não nos deixa como sonâmbulos, não nos deixa como pessoas que continuam dormindo, que não estão conscientes do que estão fazendo com o seu tempo, com suas escolhas, com a sua rotina. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a receber o tempo que o Senhor nos dá como dádiva, mas também como uma responsabilidade que nós vamos prestar contas um dia ao Senhor de tudo que fizemos com o nosso tempo.
Nos ajuda a viver o nosso dia, nossas rotinas. Abençoa cada um aqui nos seus estudos, nessas famílias, nos seus sonhos. E eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor nos conduza para que, de alguma maneira, a gente possa enxergar melhor o que o Senhor deseja de nós, para que a gente possa viver com mais plenitude e leveza a vida que Jesus disse que preparou para nós. Que a gente tenha uma vida plena de sentido e de alegria, sabendo também enfrentar dificuldades quando elas vierem. Te peço pelos líderes desse grupo, para que o Senhor os conduza e para que essas reuniões sejam realmente do seu agrado, que o Senhor veja tudo isso que está acontecendo aqui e use cada estudo, cada conversa, cada palavra como instrumento para que o seu Santo Espírito nos deixe mais sensíveis à sua ação em nós. Seja conosco, Pai, nós clamamos pelo Teu socorro, nós precisamos do Senhor e reconhecemos que não sabemos viver os nossos dias sozinhos, como encontrar o sentido e a felicidade por nós mesmos. Por isso nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa tarde para vocês. Obrigado pela presença de todos. Até mais. Obrigada, viu, gente? Um abraço grande para vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Teve chamada, gente? Obrigado. Eu perdi, eu acho. Teve, eu já coloquei seu nome,